Nós temos ouvido e visto a grande preocupação da mídia, do rádio, por um vírus que veio da China. Esse vírus está trazendo muita preocupação das pessoas. Como é que chama? Coronavírus? Coronavírus, é o nome do vírus que o povo está tão apavorado. E não estão apavorados com um vírus que veio lá do Jardim do Éden. Aquele é perigoso, mais perigoso do que esse. No capítulo 10, versos 28 de Mateus, Jesus falou assim, Mateus capítulo 10, versos 28. Assim disse Jesus: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vendo o que Jesus Cristo deixou para nós. O vírus é perigoso? É. Vai chegar no Brasil? Vai. Vai matar muita gente? Vai. Mas vai levar para o céu alguém? Não. Vai levar para o inferno. Esse é aquele que pode matar o corpo e levar a alma para o inferno. Mas os homens têm a sabedoria. Os cientistas estão procurando descobrir uma vacina para resolver este problema. E eles acabam encontrando. E vai resolver a morte de muita gente que está doente, mas o vírus vai sumir. Mas o vírus que toda pessoa tem, vindo lá do Jardim do Éden, através de um homem, como está escrito aí, em Romanos capítulo 5, verso 12, esse vírus não tem remédio. Portanto, assim, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse vírus, Deus precisou enviar a vacina lá do céu. Tem solução? Tem. Como é que a pessoa fica livre deste vírus? Ah, mas eu não tenho esse vírus, que eu não mato, eu não roubo, eu não... Então você está dizendo que Deus é mentiroso? Porque está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Romanos, versos 23. O que está escrito lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram com este pecado. Este pecado, até quem não praticou nada, até aquela criança que nasceu num lar cristão, que está ali e tal, ela precisa nascer de novo. Se ela partir para a eternidade, enquanto não conhecer o bem e o mal, está salva, está livre da condenação eterna. Eis a razão que nós não batizamos crianças. Mas, quando ela conhece o bem e o mal, ela passa a ser responsável pelo destino da alma dela. O pai não pode levá-la ao céu, a mãe também não, e a criança não pode levar o pai para o céu, nem a mãe. A salvação é individual. Esta vacina só serve para a pessoa. Não serve para a família, não. Só para a pessoa que reconhece-se doente, que descobre pela Bíblia Sagrada que está com este vírus. Então toda pessoa que está neste santuário já sabe que está com este vírus, escrito na Bíblia Sagrada. Este vírus veio de Adão, lá do Jardim do Éden.
Qual foi o pecado adâmico? O pecado adâmico foi a soberba, que todas as pessoas são soberbas. Daí não confessar que estão doentes. Nós vemos que essas pessoas que estão chegando da China, procuram médico e etc, para fazer exame e etc, né? Medo de morrer. Vai morrer fisicamente. Mas o pecado não precisa raio-x. Não precisa fazer consulta com terceiros. O pecado está escrito aqui na Bíblia Sagrada que todos pecaram. Todos nascem com este pecado adâmico que Jesus chamou de natureza de víbora. Este pecado leva a pessoa à morte através dos vícios, morre antecipadamente e leva a alma para o inferno. Não tem remédio? Não. Fora de Cristo não tem remédio para este mal, chamado incredulidade ou soberba. Não quer reconhecer que precisa de remédio, que é Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Ali está o remédio para este vírus chamado pecado, que leva então a pessoa para o inferno, se não passar por esta bênção gloriosa chamada morte no corpo de Cristo pela fé na palavra de Deus, que está dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele a nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Então, quem foi crucificado com Cristo? Como é que eu consigo este remédio? É a fé. Fé que Deus dá ao humilde. Fé que Deus dá àqueles que clamam por misericórdia. Este remédio não custa nada. Esta vacina, se for descoberta, vai custar muito caro para o governo. Mas este remédio não custa nada. Custa o nosso clamor, o nosso pedido a Deus por fé, para acreditarmos naquela promessa que Cristo fez, que está registrada em João 12, 32 e 33. Jesus deixou ali para nós o remédio para não irmos para o inferno. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então, Jesus veio trazendo a vacina para a cura. Ele é o único. Quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo, não porque o pastor está falando, mas porque está escrito na Bíblia Sagrada, a pessoa então já foi crucificada com Cristo, já morreu com Cristo e está livre da condenação, porque todo aquele que crê que Cristo o atraiu no corpo dele, conforme prometeu, nasceu de novo, ficou livre da natureza velha, segundo aos Coríntios 5, 17. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo. Palavreado, comportamento, alegria. Agora nós temos uma alegria diferente, não porque o nosso time ganhou, mas porque estamos, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo Jesus? Aquele que clamou a Deus por fé.
reconhecendo-se perdido, reconhecendo-se pecador. Eis o remédio. A doença é perigosa, doença chamada pecado. Mas Jesus liberta verdadeiramente. João 8,36. Não precisa repor, não precisa doer o braço pela vacina, nem precisar vacinar 3, 4 vezes, mas é clamar a Deus, acreditar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Quer dizer que tem outros remédios? Tem outros remédios falsos. Que tipo de remédio é falso? Aqueles remédios que os religiosos ensinam para as pessoas. O remédio das práticas das obras. O remédio da oração, o remédio, não, tudo isso não tem valor para esta doença. Não, esta doença chamada pecado só tem o único remédio que Jesus trouxe, que é a nossa atração no corpo dele, a nossa crucificação com ele e a morte com ele. Não tem outro remédio? Não. Então, onde é que está escrito isso? Lá em Romanos capítulo 7, versos 4. Ali é o único remédio que a pessoa toma e muda de proprietário. Por quê? Porque o vírus chamado pecado dá direito da possessão ao diabo. Ele possui as pessoas por causa deste vírus. Se a pessoa morrer fisicamente com este vírus, ela vai ficar com o diabo eternamente. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Esse é o remédio para mudança de proprietário. Mudança de proprietário só crucificação, morte no corpo de Cristo. Não importa a religião que você tem, não importa as obras que você faz, não importa a sua condição financeira, nem a sua condição de beleza ou feiura, não adianta. Tem que morrer no corpo de Cristo para ficar livre deste pecado verdadeiramente. Este vírus é terrível. Toda pessoa nasce com ele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22, está escrito que toda pessoa nasce com este vírus que dá direito à possessão do diabo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Se não estiver em Cristo, não ganhou a vida. Por isso que lendo Romanos 8:1, dá alegria àqueles que crerem na palavra de Deus, aqueles que creem que é Deus que está falando. O que Deus está falando ali no capítulo 8 de Romanos, versículo 1? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem mais condenação? Para quem está em qual igreja, que eu não entendi aí que você leu, qual que é a igreja? O corpo de Cristo.
Aqueles que estão no corpo de Cristo estão livres da condenação eterna. Estão livres do tal vírus que mata o corpo e leva a alma para o fogo eterno. Como estar em Cristo? Clamando a Deus que te dê fé para creres que Cristo te atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu. Se ele prometeu, ele cumpriu. E ele cumpriu. Morreu na cruz, morreu. Por quê? Porque ele me atraiu no corpo dele, ele foi feito pecado. Atraiu todo aquele que acredita. Mas ele não falou que atrairia todos? Falou. Mas para ele atrair, a pessoa precisa acreditar. Mas é aqueles que estão dentro de uma religião que ensina outras coisas. Não passaram a pertencer a Cristo, infelizmente. Porque este é o único caminho que leva a pessoa a pertencer a Cristo. Seria bom ler de novo, bem compassadamente, Romanos 7,4, para nós vermos aí que é o único jeito. É Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então nós vimos aí que a morte para a lei é no corpo de Cristo na cruz. Que lei? Aquela lei de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Ali Deus colocou a lei universal. Uma lei para todos os tempos. Ela é universal. Ninguém está fora desta lei. Não. E lhe deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morre para Deus, fica de mal com Deus. Por isso que a nossa saudação é graça e paz. Ou seja, a graça, pela graça a pessoa é salva. E ela passa a ter paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que fé é essa? É aquela fé que se compra no mercado, na feira? Que fé é essa que nos justifica? É aquela que acabamos de ler. Fé que fomos crucificados com Cristo e mortos com Cristo. Aí sim, Romanos 6:7 está mostrando aí. Aquele que está morto está justificado do pecado. Quem está morto? Aquele que ganhou fé de Deus, para acreditar que está entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele na cruz. Precisa desta fé, precisa clamar a Deus, porque ela é dada só para os humildes, só para os doentes. Os sãos não precisam disso. Quem são os sãos? São aqueles soberbos, que não admitem que são pecadores, que não admitem que precisa ser crucificado com Cristo e morto com Cristo. Esses são os sãos. São sãos diante deles mesmos. Eles querem se justificar, porque foram enganados através de religião, cujos ministros são ministros de Satanás, que não quer que você mude de proprietário, quer ter você sempre para ir morar com ele lá no fogo eterno. Então, é um problema
que a pessoa precisa realmente clamar a Deus. Efésios 2:8 está mostrando para nós que é Deus que nos dá esta fé de crermos na promessa que Cristo fez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É uma fé dada por Deus. E aí ele ainda fala no versículo 9, não se iluda. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não pensa que através das suas obras você vai ser justificado por Deus. Não. As obras servem para a pessoa se gloriar diante do mundo. Por isso Jesus disse, quando tu deres uma esmola com a mão direita, esconda a esquerda, porque senão você vai se gloriar. E toda pessoa que não está em Cristo Jesus, quando faz qualquer coisa para um pobre ou qualquer coisa, não aguenta ficar sem falar. Vem na ponta da língua. Eu tinha um homem com uma fome danada, dei um copo, dei um prato de comida, ele comeu. Oh, beleza, já ganhou o seu galardão, né? A pessoa não aguenta, mas os cristãos, lendo a Bíblia Sagrada, que é o que eu quero que os irmãos façam, vão descobrir isso, que Jesus mandou esconder, tá? Esconda a mão, para ela não ver o que a outra faz de bem, para ter o seu galardão. Então, este vírus está trazendo desespero. Muita gente está ficando doente antes da hora, nem tem nada e já vai para o hospital, com medo que está, né? Ô, pastor, será que é o fim do mundo? Olha quanta coisa está acontecendo, olha lá em Minas, quanto acidente, quanto lá no Rio de Janeiro e não sei aonde. Meu filho, você precisa pensar se você está com esse vírus ou não. Eu estou na minha religião. Meu filho, vê o que está escrito aí em Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Faça isso, é um conselho bíblico. Por esta razão, convém nos atentar com mais diligências às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dá uma boa examinada naquilo que você ouve por aí afora, na religião que você está. Dá uma olhada, vê se tem algum fundamento, vê se tem algum ensino que leva você a ter paz com Deus. Porque Jesus falou no capítulo 16 do Evangelho segundo João, versos 36, que o único lugar de paz é estar nele. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nele nós temos paz. Não por falar, não, mas por confessar. Eu estou crucificado com Cristo, porque está escrito na Bíblia. É confessando que nós vamos reforçando a nossa fé. Confessando. Tá certo? Não duvide, porque se duvidar de Deus, perdeu a oportunidade. Creia e creia mesmo para valer. Tá? Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
firme na promessa que Cristo fez. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Onde é que você estava que você não foi atraído no corpo dele? Essa é a revelação que todos precisam. Se Jesus prometeu atrair todos, eu estou entre todos que foram atraídos no corpo dele. Isso é uma confissão sua. Não posso eu falar, não, você foi. É você que tem que receber esta revelação, tá? De que você está entre aqueles que Cristo prometeu atrair no corpo dele, tá? Que Jesus não mente. João 14:6. Jesus não mente. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não. Ele não pode mentir porque ele é a verdade. Ele não é uma verdade, não. Ele é a verdade. Ele não é um caminho. Tem muitos caminhos para o céu? Não. Tem muitas religiões, mas caminho para o céu só tem um, que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Mas eu sou rico, não interessa. Eu sou religioso, não te conheço. Então como é que faz? Humilhe-se, reconheça-se culpado. Peça misericórdia a Deus e Ele vai te dar misericórdia. Porque Ele tem muita misericórdia. Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele tem misericórdia para te dar, mas não para te vender, que nem muitas religiões querem. Vender, não. Deus não vende misericórdia. Ele dá misericórdia aos humildes, aqueles que acreditam no que está escrito na palavra dele. Aqueles que não acreditam são soberbos. Esses não recebem a graça. Esses vão ter que partir para a eternidade e morar com o diabo. Se o senhor, se a senhora, você pegar o tal de vírus, não está isento não, viu? Tem que ficar avisado mesmo. Se você pegar o tal de vírus, como é que vai ser com você? Ele vai te levar para o fogo eterno? Vai. Levar quem? João 15:6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará e o apanham, lançam no fogo e ardem. Ele não está dizendo aí, quem não brinca, né? Quem não brinca que está em mim, quem brinca, não. Ele está sendo categórico. Se alguém não estiver em mim, vai ser lançado no lago de fogo. Você está em Cristo? Não estou perguntando qual é a sua religião. Não. Não estou perguntando qual é a sua igreja. Não. Ah, eu estou em Cristo. Como é que foi? Como é que você conseguiu estar em Cristo? Só tem um jeito. E essa mensagem ela é camuflada. O diabo não quer que você creia, que se você crê, ele perde você. Ele não quer. Então examine, pensa seriamente, tá? Se a sua religião livrou você do fogo eterno. Se você pegar esse tal de vírus, coronavírus, como é que vai ser? Porque é fatal. Por enquanto não tem remédio. Mas vai ter, eles vão descobrir. Agora,
para aquele vírus que veio lá do jardim do Éden, aquele não tem remédio. Aquele é só fé na promessa que Cristo fez. Deus enviou a receita, que é a Bíblia Sagrada, e enviou o remédio, que é Cristo Jesus. Por isso que ele veio. João 3,17. Por isso Jesus veio, para salvar você, salvar o senhor, salvar a senhora deste vírus. Mas é preciso acreditar de todo o coração. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que bênção gloriosa, né? É a fé nesta palavra de Deus soluciona o problema. Por isso está com cada um de vocês. Para o pecado eu morro.